Muito boa noite para você, nosso ouvinte. A partir de agora você passa a ouvir o debate da noite com o tema Pena de Morte. Apresentação, Maria Eugênia. Como mediadores, Valquíria Zanetti e Soraya Marino. Como debatedores, Matheus Teixeira, Bruna Menezes, Elaine Soares e Natália Casella. Muito boa noite, Valquíria. Você é a primeira mediadora da noite. Boa noite. Você é a favor ou contra a pena de morte? Por quê? Com direito à resposta, Bruna Menezes. Seu tempo é 1,5. Boa noite. É porque cada ser humano, quando comete um ato de atrocidade contra um outro, ele realmente não merece o direito à vida. Imagine só, você que está aí na sua casa, acontece um ato com a sua filha, que é estrupada, uma criança de 6 anos, por exemplo. Entendeu? Da pior maneira possível. Você acha que esse indivíduo merece algum tipo de respeito? A partir do momento que ele fez isso com a plena consciência do que ele estava fazendo contra uma criança inocente, e você ainda vai estar bancando esse indivíduo dentro da prisão, se você acha que isso, entendeu, vale a pena, não vale a pena, porque para mim não vale a pena. Todo indivíduo, ele tem sim plena consciência do que ele faz. E se ele não fez a coisa certa, ele não tem o direito à vida. E nunca vai ter, tá? Todo indivíduo, ele sabe muito bem o ato que está cometendo. Imagine só uma criança que foi... 30 segundos. Uma criança que foi simplesmente violentada sem querer, entendeu? Ela estava ali, no seu habitat, sem pedir para isso. E você acha mesmo que o indivíduo merece alguma chance na vida? Não merece. Esse ser humano, ele não merece nem a comida que a gente vai estar pagando. Porque é isso que acontece, a gente vai estar bancando um vagabundo dentro da cadeia. Simplesmente é isso, um ser humano sem escrúpulo nenhum. Nenhum tipo de escrúpulo, porque a pessoa que comete um ato desse tipo não tem escrúpulo. Ok, Bruna, seu tempo está esgotado. Vamos agora com a réplica com Matheus Teixeira. Seu tempo também é 1,5 minutos. Bom, cara Bruna, eu sou radicalmente contra a pena de morte, primeiramente pelo simples fato de que no Brasil não há prisão perpétua. Então, desta forma, não se pode instituir uma penalidade muito mais grave do que a máxima atual, que é de 30 anos de reclusão. Lógico, isto porque é preciso que, anteriormente à matança legalizada de criminosos, haja uma pena intermediária. Caso contrário, a pena de morte é incabível, inimaginável e totalmente ridícula. E antes que essa baboseira seja posta em prática, é preciso rever a maioridade penal. Senão, a cadeira elétrica, a câmara de gás ou a injeção letal servirão apenas para os barbados e para as moças feitas. Peraí, né? E os homens e mulheres de 16 e 17 anos que cometem crimes, muitas vezes mais bárbaros do que os chamados adultos? Com eles nada acontecerá. Faça-me o favor, Bruna. Não se pode sair matando à torto e à direito achando que isso diminui a criminalidade. E outra, um cara que estupra uma menina de 12 anos 15 segundos, ou uma Matheus. mulher que degola um garoto de 11 deveriam ficar presos e fazendo trabalhos e serviços para a penitenciária. Porque morrer é um descanso, é uma saída fácil para os problemas. Uma pessoa cruel, psicopata, deve amargar o resto da existência numa cela. Ok, Matheus, seu tempo está esgotado. E agora, com direito à tréplica, Bruna Menezes. Só que, meu caro Matheus, você já pensou que o dinheiro que vai sustentar esse marginal dentro da cadeia sai do seu bolso? Pense bem se fosse a sua filha lá, nesse momento. Se fosse a sua filha que tivesse sido estrupada dentro da sua casa e que vai sair do seu bolso esse dinheiro que você vai sustentar o marginal que vai estar dentro da cadeia, vivo, bem e com certeza feliz. Por quê? Porque ele vai ter visita da família dele dentro do presídio, entendeu? A família dele, ele vai estar comendo bem, ele vai estar dormindo bem, ele vai estar vivo. E outra, se funcionou em outros países, como nos Estados Unidos, por que não aqui no Brasil? Sim, temos que rever as nossas leis, mas não que a Constituição não seja forte o suficiente, que apesar, na hora de ser revista, entendeu? Ela não possa, sim, tornar cabível a pena de morte no Brasil. Eu acho que sim, eu tenho a certeza que é cabível, meu caro Matheus, a pena de morte no Brasil. Eu acho que a gente não está aqui para sustentar vagabundo. Muito obrigado, Bruno, pela sua palavra. Obrigado, Valquíria. Muito boa noite, Soraya. Você é a segunda mediadora da noite. Boa noite.
Você é a favor ou contra a pena de morte? Passo a palavra para a Natália Casella. Com certeza eu sou a favor da pena de morte, porque é a única forma de aplacar criminosos, violentos, aqueles reconhecidamente irrecuperáveis. É uma forma de desenvolver tranquilidade à sociedade. Nos países em que ela existe, dizem que os crimes continuam. Agora imagina se ela não existisse, então. A violência teria explodido. É uma forma de combater a violência criminal, não a criminalidade. A violência tem como ser combatida e precisa ser aplacada. A pena de morte é, no meu entendimento, o único recurso para diminuir ou acabar com os crimes violentos. Nos Estados Unidos é um exemplo de que a pena de morte intimida. A pena de morte inibe, e a pena de morte não é simplesmente para acabar com a criminalidade. É para acabar com o criminoso violento, isso sim. No Brasil, a pena de morte seria a solução para acabar com os tráfico de drogas, sequestro, mesmo que não haja morte do refém, estupro, mesmo que não haja morte da vítima. Enfim, 30 segundos. Casos violentos e bárbaros. Há países, inclusive, que adotam a pena de morte para menores de idade. A partir do momento que ficou evidenciado que eles tinham condições de avaliar, tinham capacidade de entender o que estavam fazendo, foram devidamente punidos com a pena de morte. A justiça é feita por humanos no mundo 10 todo. segundos, Natália. Erros podem acontecer. Os criminosos deveriam ser executados em caso de reincidência. Se houvesse erro... Acabou o seu tempo, Natália. Obrigada. Agora passo a palavra para a Elaine. Você tem 1 minuto e meio para a réplica, Elaine. Bom, primeiramente eu queria deixar bem claro que é muito fácil você ser a favor da pena de morte quando não há uma pessoa na sua família que é condenada a este caso, né? Olhar para as pessoas que estão lá fora matando, assassinando, como nesse caso recente que nós vimos da Isabela Nardoni. Acho que todo mundo gostaria que o culpado fosse, né, morto, se não do mesmo jeito, mas morto, né, de qualquer forma. Mas é muito difícil quando nós puxamos isso para a nossa família. Né? Se fosse um da nossa família, se fosse um pai nosso que tivesse matado, nossa mãe que fosse uma assassina, será que nós pensaríamos do mesmo modo? Será que nós colocaríamos ela, né, numa cadeira elétrica que seja? Será que nós não pensaríamos mais com o coração em poupar a vida dela? Toda pessoa merece uma segunda chance. Se nós olharmos para a Bíblia, quando Jesus foi crucificado, o ladrão que estava ao lado dele se arrependeu no último minuto. 30 segundos, e Elaine. Jesus perdoou ele mesmo assim e prometeu o paraíso para ele. Aquele ladrão, né, devia ter roubado muitas coisas, feito muitas coisas ruins, mas mesmo assim Jesus deu uma segunda chance. Então, quem somos nós para querer assassinar então uma pessoa, condená-la à morte por um crime que ela fez? Se Deus, que é divino, perdoa, quem somos nós? Então, acho que deveria ser repensado isso, puxar um pouco mais para o nosso lado pessoal e não ficar assim, condenando as pessoas à morte por não serem da nossa família. Obrigada, Elaine, o seu tempo acabou. Agora, 1 minuto para a tréplica de Natália. Ao contrário, a própria Bíblia acolhe a pena de morte. Em diferentes momentos, ela ampara a pena de morte. Essa de religião é totalmente furada. A Bíblia Sagrada, nos 2 testemunhos, recomenda a pena de morte, inclusive. Se meu filho aprontasse se estiver a pena de morte, ele vai ter que ser executado. A lei não sou eu que faço. Se existir pena de morte, pode ser meu filho ou filho do presidente da República. Se aprontar, ele tem que ser enquadrado. Se existe a lei, ela deve ser cumprida. Vale para todo mundo. A opinião pública é totalmente favorável à pena de morte. Você só se colocou na parte do criminoso. Agora coloca você como mãe da filha sendo estuprada. Já pensou nisso? O que você faria com a sua filha sendo estuprada? Então pensa bem nisso. Não pensa só na parte do criminoso. Pensa na sua filha correndo perigo na sua casa. Você pagando impostos para esses marginais, tranqueira que fica matando todo mundo por aí. Obrigada, Natália. O seu tempo acabou. Muito obrigado, Soraya. E agora vamos com a mediadora Valquíria. Bom, agora vamos à segunda pergunta deste debate. Quem inicia com a palavra é Matheus Teixeira e a pergunta é: se a pena de morte fosse legalizada no Brasil, quais os pontos positivos e quais os pontos negativos? Seu tempo é 1 minuto e meio, Matheus. Bom, Valquíria, eu acho que não tem nenhum ponto positivo na pena de morte, porque ela só traria aspectos negativos para o Brasil. Se em um país onde um cidadão fica trancafiado por um longo tempo por ter furtado uma mísera margarina, imagine quantas pessoas morreriam com a pena de morte sem sequer ter encostado um dedo
em uma mosca. E se a justiça brasileira já é lenta e cega, então com a implementação da pena de morte, ela vai ser incoerente. Sabe por quê, querida Bruna? Porque se é crime matar, a justiça vai matar um assassino, um ladrão, ela também está cometendo um crime. Porque você não pode falar que matar é crime e você vai lá e executa um crime. Isso é incabível. Eu acho incoerente para a justiça adotar essa forma de penalidade. Por que não instituem a prisão perpétua? Ela sim traria aspectos positivos, Bruna. Por quê? Porque uma pessoa ficaria lá, amargando na cadeia, depois de ter 15 praticado atos tão vis na sociedade. Esta forma, sim, penalizaria o cidadão, ou melhor, nem é cidadão quem comete um crime. Ok, muito obrigada, Matheus. Vamos agora com a réplica com Bruna Menezes. Seu tempo também é 1 minuto e meio, Bruna. Realmente, meu dinheiro agora tá valendo papel, né? Realmente, deixar um marginal lá por mais de 30 anos na cadeia, comendo, bebendo, realmente vale a pena, entendeu? Por que vale a pena, né, Matheus? Será que vale apenas pelo simples fato de sair do dinheiro que eu vou dar alimento para os meus filhos, para dar alimento para vagabundo que está lá dentro da cadeia, depois de ter cometido um ato bárbaro? Meu querido Matheus, realmente eu acho que vale a pena tirar meu dinheiro do bolso para sustentar aquelas pessoas. E quem sabe, eu acho melhor ainda colocar a família dela lá dentro, né? Vamos colocar todo mundo junto e vamos sustentar todo mundo, já que está valendo a pena. Pensa no ponto positivo, gente. A pena de morte, ela vai ajudar a diminuir os presos mesmo dentro da cadeia, entendeu? Pensa o quanto que não vai economizar, o quanto você pode pegar esse dinheiro que você está gastando com esse marginal e aplicar em outras coisas, como educação. Tudo começa com educação, a educação que não tem nem como dar educação para as pessoas no Brasil, porque, afinal de contas, onde está sendo utilizado o dinheiro que você paga em impostos, né? Realmente, gente, pensa pelo lado positivo. Você vai estar eliminando na sociedade uma pessoa sem caráter, sem pudor nenhum. Porque se ela está ali é porque ela cometeu um ato bárbaro. Porque não seria possível eliminar uma pessoa do mundo por ter roubado uma margarina. Mas por ter matado uma outra pessoa de forma brutal, isso sim, ela deveria ser eliminada sim, como foi nos Estados Unidos, tanto que diminuiu totalmente... Obrigada, Bruna, pela sua palavra. Seu tempo está esgotado. Vamos agora com a tréplica com o Matheus Teixeira. Bruninha, eu concordo com você no aspecto que essas pessoas não têm caráter, não têm mesmo. Mas não seja hipócrita, né, Bruna? Que dinheiro? Mas que dinheiro? Se o governo não tem dinheiro para gastar, seja com educação, seja em cadeia, seja com o que for... De impostos! Também, ele não tem por quê? Porque ele é corrupto. É corrupto, sim. A gente vê dinheiro na cueca, na mala e onde mais tiver para pôr. E agora, com gastos corretos, a gente não vê. E para que não deixar as celas cheias? Por favor, né, Bruna? Elas têm mesmo que estarem cheias. 15 segundos. Sabe por quê? São um bando de animais que praticaram atos vis. Entendeu? Esse pessoal tem que amargar na cadeia, tem que prestar serviços e trabalhos para a sociedade e não morrerem ao alívio, vão para o inferno, vão para onde for. Obrigada, Matheus, pela sua palavra. Obrigada. Obrigado, Valquíria, pela sua participação no debate. E para encerrar, a última pergunta com Soraya, a segunda mediadora dessa noite. Vamos para a segunda pergunta. Elaine, você se colocou contra a pena de morte? Você pensou no lado religioso. Você acha que Deus é justo ao não tratar esses casos como olho por olho, dente por dente? Você tem 1 minuto e meio para a resposta. Bom, primeiramente eu queria dizer para a Natália que eu acho que ela deve verificar melhor as coisas antes de falar. Ou melhor, eu gostaria, Natália, que você me mostrasse onde na Bíblia Deus aprova a pena de morte. Bom, e voltando à pergunta, então, primeiramente, você disse uma grande verdade. Você disse que Deus é justo. Mas você se apegou tanto a essa qualidade de Deus que esqueceu das outras. Aliás, você se esqueceu de uma das mais singulares qualidades de Deus. Deus é amor. E veja bem, eu não disse que ele é amoroso. Eu disse que ele é o próprio amor. Isso sem falar em suas outras inúmeras qualidades, como a misericórdia e perdão. Você há de concordar comigo que um pai amoroso, por pior que seu filho seja, não vai querer dar uma chance para o seu filho? Eu não estou dizendo que um crime deve passar sem
algum castigo. Aliás, todo pecado tem consequências. Nós devemos arcar com as consequências do nosso pecado, né? Mas que não seja a morte, porque nós merecemos outra chance. Na Bíblia fala que não devemos perdoar apenas 7 vezes o nosso irmão. Na Bíblia fala que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Na Bíblia também tem aquela passagem que Jesus diz: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Hoje pode ser seu irmão, seu vizinho, alguém da sua família, mas amanhã você não sabe se pode ser você condenado a essa pena de morte. Você mereceria uma segunda chance? Jesus, ele é muito misericordioso. Elaine. Com certeza, ele nos dá uma segunda chance. Ele nos dá uma chance nova todo dia. Todo dia que nós acordamos, nos dá uma chance nova de sermos diferentes. Porque não daria chance para essas pessoas. Obrigada, Elaine. O seu tempo acabou. Natália, você tem 1 minuto e meio para a réplica. Já que é assim, então, Elaine, coloca na sua casa um cara que estupra sua filha. Sustenta ele, dá comida, amor. Não é Deus que quer dar amor? Dá amor pro cara que estuprou sua filha. Não é assim que você quer? Dá o que comer pra ele, dá roupa, dá comida, dá tudo pra ele. Deus é tão maravilhoso que ele quer as coisas igualmente. Se alguém cometeu um crime, ele tem que pagar. Pagar sim. Ou você vai sustentar o cara dentro da cadeia, dando comida, dando de tudo pra ele lá dentro, pra ele sair e fazer pior depois? Quem é marginal vai continuar sendo marginal. Deus quer colocar as coisas boas no nosso mundo. Pensa bem, tirando essas pessoas criminosas desse mundo nosso, que maravilha seria. E a gente tem exemplo disso em outros países, como diminuiu. Ninguém mais quer fazer isso, as pessoas são boas, as pessoas têm qualidades, a sociedade está calma, a sociedade está maravilhosa onde essas pessoas moram. Por quê? Acabou a criminalidade, acabou tudo isso. As pessoas querem tudo do bom. E pensa, Deus é maravilhoso. 30 segundos. Com nós, com todas as pessoas. Agora você vai defender Deus, que ele não quer que mate as outras pessoas? Imagina, são criminosos, pessoas que querem o mal das outras, só querem violência, criminar sua filha, Pensa, você é da sua família. Com certeza, a lei é de todos. Todo mundo vai querer seguir a lei. Natália. Se a lei está aí, a gente tem que seguir ela. Não importa se é a favor ou contra, vamos seguir. E se for a favor, com certeza, nós vamos seguir. E ninguém mais vai cometer Natália, esse erro. muito obrigada, seu tempo acabou. Passo a palavra agora para a Elaine. Você tem 1 minuto, Elaine. Bom, Natália, eu primeiramente não disse em momento algum que você tem que colocar o ladrão dentro da sua casa. Pelo contrário, isso seria assim uma injustiça e um absurdo. O cara que matou, que estuprou, você levar dentro da sua casa. Isso não é certo, com certeza. Agora, voltando para as Escrituras, porque a palavra de Deus nos diz, eu deixo para você então um versículo da Bíblia que se encontra em 1 João 1,9. Que diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Essas palavras são palavras de Deus. O que ele quer dizer com isso? Se você confessar que você é um criminoso ou qualquer erro que você tem, ele é fiel para te perdoar. Se ele te perdoou, não tem lei de homens nenhum Elaine. que pode te acusar de nada. Você tem uma chance de fazer tudo diferente de novo. É claro, você não vai fugir das consequências do pecado. O pecado que você fez, você vai ter as consequências. Pode ser consequência de ficar preso, pode ser uma prisão de 30, 50 anos. Mas a morte não dá chance para a pessoa ser diferente, ser uma pessoa nova, fazer coisas boas. Elaine, seu tempo acabou. Obrigada, Soraya, pela sua participação no debate com o tema Pena de Morte. Para você, ouvinte dessa noite, esse foi o debate com o tema Pena de Morte, promovido pelos alunos do 6º termo de Jornalismo B. Uma boa noite e até a próxima.